Olá, eu sou o Marcos Valério Gisele no dia 26 de julho de 2020 e alguns meses atrás eu gravei um vídeo chamado A Pílula Vermelha, onde eu basicamente questionei a apropriação do símbolo da pílula vermelha por parte de um grupo de pessoas que normalmente são de orientação mais à direita, sem se dar conta de que o símbolo é essencialmente de um viés mais à esquerda. Na realidade, no filme The Matrix, a ideia da pílula vermelha é exatamente tomar consciência do sistema que está à sua volta. E a analogia, afora outras possíveis interpretações de cunho espiritual, a analogia é muito clara. Significa tomar consciência do sistema capitalista. Isso é bem evidente, não só no que é dito dentro do filme, mas principalmente pelo que é dito por fora do filme, pelas próprias atitudes dos produtores em outros filmes que eles desenvolveram. Eu argumentei com isso longamente nesse vídeo, portanto não vou mais me deter, que é incrível essa ironia, onde um grupo de pessoas de um viés ideológico tal assumiu, praticamente sequestrou esse símbolo sem se dar conta de que esse símbolo é uma denúncia direta a uma coisa que a maioria deles defendem. É verdadeiramente curioso. Como o pessoal geralmente é de uma militância mais anti-esquerdista, é curioso que o pessoal não se dê conta que a ideia do símbolo da pílula vermelha, obviamente, é a noção de uma percepção revolucionária anticapitalista. Isso está lá argumentado nesse vídeo. Pois bem, agora eu pretendo ir um pouco mais adiante nesse mesmo viés e explicitar de uma forma mais direta uma das críticas anticapitalistas do filme e deixando claro que não exatamente corrobore essas críticas, sabe? Eu tenho um viés um pouco diferente também, mas nesse caso apontar que existe uma passagem no primeiro filme de The Matrix que, se você observar, fazer uma leitura mais direta, ela é extremamente estúpida, é uma alegoria completamente idiota, mas quando você percebe de uma forma mais profunda, aí você vê que ela só faz sentido exatamente como uma alegoria sobre o capitalismo, que é aquele momento onde Morpheus está sendo interrogado pelos agentes e o agente Smith chega para ele e diz que a espécie humana não é mamífera. O argumento que ele usa é que os mamíferos desenvolvem um senso de equilíbrio com o meio ambiente que a humanidade não compartilha. Que a humanidade vai para um lugar e se multiplica até consumir todos os recursos, depois vai para outro lugar e se multiplica e assim segue. E aí ele diz que esse é o comportamento de um vírus, ou seja, que a humanidade é uma doença, é um vírus sobre o planeta. Apesar de muita gente ter adorado essa alegoria, ela é completamente idiota. Não se sustenta em nenhum nível. Primeiro porque essa completa baboseira se dizer que existe senso de equilíbrio. Não existe senso nenhum. A única espécie que possui uma noção de equilíbrio, uma percepção, um senso de equilíbrio ambiental é a espécie humana, que tem uma capacidade de articular isso. As outras só não desequilibram o meio ambiente por pura incapacidade física. Se você der superpoderes qualquer para uma espécie, ela vai tomar o ambiente todo, porque ela vai se reproduzir e seguir o seu imperativo reprodutivo normal. A espécie humana se alastrou nesse nível tal exatamente porque ela possui a capacidade técnica de sobrepujar as demais e ainda assim desenvolveu essa noção. Além do mais, o vírus não consome recurso porcaria nenhuma. Vírus não se alimenta, vírus não respira. O vírus, ele pura e simplesmente se reproduz como todas as outras espécies animais. O que o vírus faz? Ele pega uma célula e troca o DNA dela e faz com que ela produza novas versões dele mesmo. Mas a princípio ele nem sequer é uma entidade que consome recursos deliberadamente. Ele causa um impacto por outros fatores. De qualquer modo, essa alegoria do agente Smith é totalmente estúpida. Ela não funciona em nível nenhum. E eu percebi isso desde o começo e eu me recuso a crer que um filme tão genial em tantos aspectos teria feito uma afirmação tão boba, assim, até emburrecedora em vários aspectos, até que você começa a perceber o que está sendo dito ali. Na verdade, se você for interpretar pelo viés originário, como eu já argumentei nesse vídeo anterior, aí você pode entender a crítica do agente Smith
é uma crítica, sim, como uma atividade humana, mas enquanto sistema econômico. Que aí sim, o sistema capitalista funciona exatamente dessa forma. De uma forma, não vou dizer exatamente viral, mas pelo menos como um ser vivo. Se alastrando com um imperativo categórico de se reproduzir. É isso que na verdade torna o capitalismo um sistema tão único. Aliás, completamente único. Ele funciona de uma forma diferenciada. Ele não se comporta como outros sistemas, para fazer a analogia mais direta, qualquer outro sistema socioeconômico, tanto o socialismo quanto os sistemas monárquicos, eles são sistemas que têm que ser movidos por administração. Eles têm que ser colocados em movimento de uma forma intencional, porque esse sistema serve para realizar determinadas coisas em específico, para executar determinados tipos de projetos. Ou seja, eles são basicamente máquinas que precisam ser operadas com aquela finalidade. E enquanto sistema econômico, o capitalismo não funciona assim, ele tem uma certa independência, ele tem de fato uma autoagência. Ele se comporta mais ou menos como um organismo vivo, diferente de todos os outros sistemas econômicos. E qual que é o imperativo de qualquer sistema, de qualquer organismo vivo? Se reproduzir. O que a atividade capitalista prevê? O que ela pretende fazer? Para que serve o capital? O capital é uma quantia cujo objetivo é se multiplicar. É um investimento que você faz com vista a aumentar ainda mais esse montante que foi investido. E assim se replicando sistematicamente. E aí sim, por essa analogia, tal como qualquer ser vivo, o capital vai para um determinado ambiente econômico e vai se replicar, se ele conseguir, né? Pode não conseguir também. Mas se ele conseguir, tiver o sucesso em se replicar cada vez mais, ele tem que partir para um outro ambiente. Ou seja, ele tem que estar sempre buscando novas possibilidades de multiplicação. E aí sim, se deixado por si só, ele não tem nenhum outro propósito. E ele vai, de uma certa forma, devorando tudo até gerar uma crise econômica devastadora, porque ele termina por consumir, de uma forma metafórica, todos os recursos necessários com vista à sua multiplicação. E aqui que é a lição que a gente pode tirar disso? Na verdade é muito simples. O capitalismo tem essa utilidade em ser capaz de aumentar esse montante, e com isso ele consegue de fato acelerar a produção de bens e de riquezas. Ele consegue fazer determinadas otimizações do sentido produtivo, apesar de que tem um déficit no sentido distributivo. Mas a questão é que da mesma forma como, por exemplo, uma espécie animal que a humanidade utiliza, como por exemplo um rebanho, como por exemplo até uma plantação, uma espécie viva, vegetal no caso, ou uma criação de galinhas, qualquer coisa, o que acontece? Ela só vai ser útil para a humanidade enquanto ela estiver contida em determinados limites. Ou seja, você pega o seu rebanho e você quer que ele se multiplique, você quer ter mais cabeças de gado, você quer ter mais daqueles animais que você possa explorar, você quer ter mais plantação. Mas se você não conter, ele vai se espalhar num nível muito além da sua capacidade de controle e vai acabar sendo contraproducente. Ou seja, você consegue lidar com uma determinada quantidade de indivíduos naquela população que lhes são úteis para um propósito. Mas se eles continuarem se reproduzindo indefinidamente, eles vão te gerar um problema. Essa que é a grande sacada. O capitalismo só pode ser verdadeiramente útil se ele for devidamente controlado, ele tem que ser regulado. Ele tem esse potencial, sim, de alegoricamente se mover por si próprio, né? Porque as pessoas perseguem determinados interesses e esse montante de interesses intercombinados nessa teia complexa econômica acaba tendo como resultado essa coisa que parece um sistema vivo que vai se replicando. Então ele tem sim uma certa independência. Agora, se você deixa ele sozinho, ele vai comendo tudo que ele vem pela frente. Ou seja, você tem que controlar. Essa que é a noção. Para ele ser útil, ele tem que ser regulado. Essa ideia de um capitalismo desregulado é um delírio completo. Porque quando você desregula ele por completo, como a história demonstrou várias vezes, a desregulação do sistema capitalista gera infalivelmente uma crise pesadíssima, como não só 2008 demonstrou, mas como também o crash da década de 20 demonstrou. E vai continuar demonstrando indefinidamente.
e só não demonstra de uma forma mais escancada, mais clara para todo mundo ver, porque apesar de tudo serve a alguns interesses, né? Para quem está em determinado segmento, o cara pode gerar uma crise devastadora na sociedade, mas ele enriquece do mesmo jeito e se dá bem do mesmo jeito. Então ele tem esse lobby para fazer essa propaganda dessa desregulação, e tem um monte de panaquinha aí que acredita nisso e continua replicando. Mas o fato é que a realidade é ao contrário. Esse sistema tem que ser contido, ele tem que ser controlado, porque de uma certa forma é como se ele estivesse vivo. E se você não exerce algum controle sobre ele, ele praticamente te destrói. Se eu fosse fazer esse vídeo em inglês, um título que eu gostaria de colocar era It's Alive, tipo aquele negócio Frankensteiniano, né? É basicamente isso que o capitalismo é. De certa forma, alegoricamente, ele está vivo. E como ser vivo, ele tem um propósito próprio, que se você não conter, ele se volta contra seu próprio criador. E essa é a pílula verde que você tem que tomar para ter uma noção mínima de como as coisas funcionam, em vez de ignorar os símbolos mais evidentes e ficar militando por coisas que são contraproducentes. Eu sou o Marcos Aurélio XR e hoje é o dia 26 de julho de 2020. Obrigado por sua atenção.